Pessoal, alegria estar aqui de novo com vocês nessa terceira aula de hábitos devocionais pelo Instituto de Teologia Ágape. Quero te convidar nesse momento para fazermos uma oração e darmos início à terceira aula. Fechem os seus olhos, vamos estar orando. Paizinho santo, Paizinho querido, Paizinho amado, é uma alegria, Pai, poder falar contigo, saber que o Senhor nos ouve. Muito obrigado, Pai querido, por este dia, por mais essa semana, pelo teu conselho, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, não só com a minha vida, mas com a vida de todos aqueles, ó Pai, que estão nesse momento, Senhor, assistindo a essa aula. Eu louvo o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor é. Eu te adoro, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é um Pai zeloso que tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade, pelo Teu Espírito Santo, Jesus, que tem nos instruído, tem nos ensinado e tem guiado a nossa vida. Por isso, nesse momento, Espírito Santo de Deus, meu amado Espírito Santo, eu coloco a minha vida agora em Tuas mãos, debaixo da Tua direção, do Teu domínio, Senhor. Que o Senhor venha me ensinar para que eu possa ensinar os outros. Que o Senhor tome as nossas vidas nesse momento. Que cada aluno do Senhor nesse momento esteja agora, Pai, sendo tocado pelo Senhor. Que os ouvidos, Senhor, estejam abertos agora, sendo ungidos por Ti, Espírito Santo. Que o entendimento do coração de cada um seja aberto nesse momento para compreender a Tua palavra, Pai. Eu me disponho a Ti, Senhor, nesse momento e quero Te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine. Que o Senhor venha sobre nós agora numa unção especial, em nome de Jesus. Já te louvo, te engrandeço, te glorifico, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Então, amados, nós vamos agora dar início a essa terceira aula, vamos dar continuidade. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, na verdade, pegue a sua Bíblia, abra a sua apostila. Nós vimos o primeiro hábito. Antes de entrarmos, hoje nós vamos ver o terceiro hábito devocional, que é a meditação na Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos no terceiro hábito, vamos recapitular de modo bem breve o que vocês já viram nessas duas aulas passadas, tá? Eu vou fazer uma recapitularização bem rapidinha para você só lembrar do que nós estudamos nas duas outras aulas antes de entrarmos na meditação, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro hábito devocional que vocês estudaram foi a oração. Vocês viram, dentro desse tópico, que através da oração você toca, você ativa o poder de Deus. Vocês viram também que orar não é uma repetição. Orar é abrir o seu coração para Deus, é falar do que você está sentindo, dos seus anseios, temores. Orar também é dependência de Deus.
vocês viram nesse hábito, vocês viram também 7 motivos para orarem. Um desses 7, né? Porque é uma ordem, porque não orar é pecado, porque a oração é cura para toda preocupação e ansiedade e outros, tá? Vocês também aprenderam que existem inimigos da oração, né? São relacionamentos errados na família, motivação errada, pecado, falta de perdão, ídolos no coração e outros. Aprenderam também que oração tem princípios e viram esses princípios através dos 7 tipos de oração, que são a oração de ação de graças. Nós vimos que a oração de ação de graça é a oração que você agradece a Deus pelo que Ele fez, pela sua vida. Depois viram também oração de louvor. A oração de louvor é um passo além de ação de graça, é louvar a Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda fará, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas, na criação. Depois vocês viram também a oração de adoração, que adorar a Deus não fica em evidência o que Ele pode fazer, mas a oração é o que Ele é. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mesmo que não vemos nenhuma manifestação dos seus atos, nós o adoramos, ainda que para nossa vida, para os nossos olhos está tudo perdido, nós o adoramos, como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós adoramos. Viram também a oração de petições e súplicas, que é a oração que você pede, baseado numa promessa, você já agradece ao Senhor, já tendo a certeza que Ele te ouviu. A oração de consagração, você entrega a tua vida debaixo de uma submissão do Senhor, você coloca a sua vida para servir ao reino, pede perdão pelos seus pecados, consagra a tua vida ao Senhor. Viram a oração de entrega, que é você entregar toda a sua preocupação nas mãos de Deus e descansar. E a oração de intercessão, que é a oração por outras pessoas, pelas nações, por outras situações. E por último, vocês viram como alcançar resultados através da oração, que é importante analisar suas orações, que seu pedido pode ser feito de modo simples, que você precisa crer que Deus te ouviu, também rejeitar toda dúvida e ter as promessas de Deus como base para as suas orações e outros, tá? Após, nós entramos no segundo hábito devocional, que foi o jejum. Eu procurei abranger informações para sanar possíveis dúvidas dos alunos. Vocês viram que não existe uma ordem quanto a jejuarmos, porém vocês viram também que Jesus disse que seus discípulos jejuariam após ele partir, e nós somos seus discípulos, ok? No Evangelho de Mateus 6, quando Jesus está ensinando acerca da oração e do jejum, ele disse: porém, quando tu orares, porém, quando tu jejuares. Então, isso nos deixa claro que não há uma ordenança para jejuarmos, mas existia uma expectativa no coração de Jesus, de que o jejum faria parte da nossa vida cristã. Falei também que se você não tem o hábito de jejuar, você não está em pecado por isso. No entanto, não jejuar não te conduz a entrar em níveis espirituais que só quem jejua entra. Um exemplo disso é quando os discípulos de Jesus, que não conseguiram expulsar o demônio do rapaz lunático, ao perguntarem a Jesus em particular por que não haviam conseguido, primeiro Jesus disse que era pela incredulidade, pela pouca fé deles. E depois ele disse que aquela casta de demônio só poderia sair com oração e jejum.
Então, tem níveis espirituais que a gente alcança com jejum. Se Jesus tinha o hábito de jejuar, por que nós não precisamos ter? Então, vocês viram 12 benefícios também que o jejum pode trazer para nossas vidas. Viram também vários exemplos de pessoas que praticaram o jejum e não viram uma regra fixa nesses exemplos. De tempo, de como jejuar ou quando jejuar. Então vocês aprenderam que o tempo, quando e como jejuar é você que define, que determina, que escolhe. Nesses exemplos vocês aprenderam que jejum é abstinência de alimentos e que você pode praticá-lo de duas formas: o jejum total, completo, que é a abstinência de alimentos sólidos e líquidos, ou jejum parcial. Alertei vocês também sobre serem prudentes ao jejuarem, que não é bom que o corpo fique por mais de 3 dias sem água, porque a água não é alimento. O corpo precisa de água para manter os rins com um bom funcionamento e para a desintoxicação. Agora, se Deus pedir um jejum específico para você, então obedeça. O jejum não muda Deus, o jejum mudará você. Não jejuamos para ter mais poder de Deus, mas o jejum leva o poder do Espírito Santo em nossas vidas a ser liberado. O poder já está aí, ok? Então a gente vai jejuar para ter poder de Deus, buscar poder de Deus. O poder já está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Então nós jejuamos para liberar, nós oramos para liberar, nós meditamos na palavra de Deus para liberar esse poder. Eu também falei a vocês, para quem não tem o hábito de jejuar, como você pode começar a sua vida de jejum, certo? Então, depois desse breve resumo, vamos entrar agora no terceiro hábito devocional, que é a meditação da palavra de Deus. Acredito que você já abriu a sua apostila, está na unidade 4, meditação na palavra de Deus. Vamos ler aí na sua apostila. O último hábito devocional é a meditação na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus diariamente. A meditação na palavra de Deus é uma chave poderosa para uma vida feliz e abundante. Meditar é considerar, sondar, pensar sobre o que você ouviu, ponderar, esquadrinhar, etc. Ler a palavra sem meditar é o mesmo que comer sem digerir. O nosso entendimento da palavra é proporcional à nossa meditação nela. A meditação determina a força da nossa fé e a velocidade do nosso crescimento espiritual. Com medo de serem confundidas com as religiões orientais, muitas igrejas nem tocam no assunto meditação. Mas há uma enorme diferença entre a meditação praticada pelas religiões orientais e a meditação cristã. A meta da meditação nas religiões orientais é esvaziar a mente, e isso a deixa desprotegida e vulnerável aos espíritos malignos, ou como diz a voz popular, mente vazia, oficina do diabo. A meta da meditação cristã é encher a mente com a poderosa palavra de Deus. Meditar é ruminar a palavra, não analisando a letra, mas buscando revelação de Deus para nossas vidas. Ruminar é aquilo que o boi faz quando ele come a comida. Ele mastiga, 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 até tirar toda a proteína daquele vegetal. Aí ele engole, depois ele traz de volta e ele ainda mastiga, mastiga, mastiga para tirar tudo, extrair tudo o que aquela comida tem para a vida dele, para benefício dele. A palavra é a mesma coisa. A meditação da palavra é a mesma coisa.
A importância da meditação. Devemos meditar porque Deus nos ordena meditarmos em sua palavra. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Josué 1:8a. Esse verbo meditar, ele está aqui no modo imperativo, que expressa uma ordem. Então, meus queridos, não meditar na palavra de Deus é desobedecer a uma ordem de Deus, e isso é sério. E por que será que Deus nos deixou essa ordem para meditarmos em sua palavra? Porque na sua apostila, a meditação nos fará sábios para prosperarmos em nossos caminhos. Josué 1:8, livro da lei, antes medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus quer que sejamos prósperos, que nós sejamos bem-sucedidos, certo? E ser próspero vem de que maneira? De meditar, de refletir, ponderar a palavra de Deus que temos ouvido. A meditação agrada a Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Salmo 19:14. Por que a meditação agrada a Deus? Porque ao ouvirmos o ensino pela palavra de Deus e praticarmos, vamos nos parecendo cada dia mais com o seu Filho Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, o Pai disse: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O Senhor também fala isso para nós. Minha filha amada, meu filho amado, que eu me comprazo, quem eu tenho prazer, porque vocês se parecem com o meu Filho Jesus. A meditação nos faz crescer em comunhão com Deus e com a sua palavra. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4:15. Então nós crescemos, amados, no relacionamento com o nosso Pai eterno, com o nosso Senhor, com o nosso amado Espírito Santo. Nós vamos criando intimidade com Deus. E isso fica manifesto às outras pessoas. As pessoas olham para a gente e falam: você é diferente. O que você tem? Você é diferente. Eu vejo algo diferente em você, eu vejo Deus em você. Então, quando meditamos, Deus nos fala. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, estão aí 2 homens que te procuram. Atos 10:19. Deus fala. Falou com Moisés, falou com Abraão, falou com Pedro. Até aqueles que estavam no momento que Jesus estava sendo batizado, ouviram a voz de Deus. Então, Deus fala. É possível ouvi-lo. E por que alguns filhos não ouvem? Na sua apostila, por preguiça, comodismo ou indiferença, preferirmos ouvir de terceiros. Você pode ver isso em Êxodo 20:19. As escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando meditamos nela, ouvimos o Espírito Santo falar conosco, nos ensinar, trazer revelação. Quando nós meditamos na palavra, enchemos o coração com ela. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. Pessoas, por não encherem o coração com a palavra de Deus, estão enchendo o seu coração com outras coisas, como inveja, ciúmes, raiva, decepção, tristeza, vinganças e muitas outras coisas, não é? E sofrem por isso. Então, por isso precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, que tem esperança, que é viva, cheia de amor, que tem conselhos, que nos leva até o Pai.
compreendemos e nos relacionamos melhor com as pessoas através da meditação. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Só o que eu falei, a pessoa se enche de outras coisas, transborda maldade. Mas se enche da palavra de Deus, vai transbordar o quê? Vai saber o que responder, vai curar outras pessoas. Então, quando somos transformados pela palavra de Deus, nós perdoamos, suportamos em amor, buscamos ter paz, vamos querer o bem do outro e não o mal. Tá? A meditação também é uma das mais poderosas formas de aprendizado. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Provérbios 24, 32. Quando meditamos, pesamos melhor nossa vida e nossas decisões. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos cristãos não têm o hábito de tirar, infelizmente, não têm o hábito de tirar um tempo em suas casas para meditar na palavra. Na verdade, muitos não têm o hábito nem de abrir a Bíblia e ler, nem sequer um versículo somente. Só abrem a Bíblia quando estão na congregação, no momento que o pastor ou o pregador vai ministrar a palavra. E olha lá, né? Quanto mais meditar. É sério a situação da igreja na face da terra. Então, em qual tempo deveriam meditar na palavra? Então, no mínimo, os cristãos que não têm o hábito de lerem ou meditarem na palavra de Deus em suas casas, deveriam meditar durante a semana a palavra que recebem de púlpito. Mas como vai meditar, né? Às vezes nem marca a palavra, nem anota. E como vimos acima, que meditar é considerar, é pensar sobre o que recebi, é sondar, para que a palavra produza a vida de Cristo em mim. Por que não vemos mudança na maioria das pessoas que frequentam as comunidades? O que será que está acontecendo? Será que são os pregadores que não estão ministrando a palavra de Deus como deveria? Eu acredito que não seja essa a questão maior, né? Pelo menos aqui, em todas as comunidades que Cristo vive, a palavra de Deus tem sido ministrada com muito zelo. E a palavra de Deus é viva. Então, o problema não está em quem prega. Na maioria das vezes, o maior problema está em quem recebe. E vou mostrar a vocês por que está em quem recebe. A maioria das pessoas estão escutando a Deus. E é por isso que não tem fé e não creem. Escutar, amados, é diferente de ouvir. Escutar é a habilidade de receber as informações via audição, com definição ou não. É a habilidade de captar ruídos. Exemplo. Vocês ouviram os estalos, o barulho dos estalos dos meus dedos? Sim, não é? Chegou na audição de vocês? Sim. Quantos barulhos vocês estão ouvindo ou já ouviram desde a hora que você sentou para assistir essa aula? Quantos barulhos? Ou carro passando, ou moto, ou alguém falando, ou cachorro latindo, enfim. Vários barulhos vocês ouviram. Agora, quem fez o barulho? Por que fez? De onde veio o barulho? Na maioria das vezes, para você, não tem importância, porque você está focado em outra coisa. Então, você até escutou, mas deixou para lá, correto? Então, escutar, amados, é uma habilidade natural que todo mundo tem, com exceção dos surdos.
Agora, ouvir é diferente, porque ouvir me leva a compreender tudo aquilo que está sendo transmitido, tudo que está acontecendo. Você pode escutar essa aula inteirinha, fazer a prova, até acertar todas as questões, mas não ter ouvido o ensino transmitido em todas as aulas. E por quê? Porque a evidência de que eu ouvi alguma coisa está na atitude que eu vou tomar depois daquilo que eu recebi. Mais ou menos assim, ó. Quando Deus fala comigo, Ele vai falar comigo exigindo uma mudança de atitude da minha parte. A evidência de que eu ouvi a Deus está naquilo que eu vou fazer depois do que eu ouvi. Então Deus sempre vai pedir uma mudança de atitude, de pensamento, de comportamento. Ele vai nos pedir um posicionamento diferenciado em relação a algumas coisas, como eu devo agir aqui, como eu devo agir ali, como deve ser a minha vida na família, no trabalho, na sociedade, etc. Deus sempre vai falar comigo mediante a minha postura, o meu posicionamento, vai tratar o meu caráter. Assim, Deus sempre vai estar tratando comigo. E a evidência de que eu estou ouvindo estará naquilo que eu farei depois, em como eu corresponderei ao que eu ouvi. Se eu ouço e não tomo a atitude esperada, isso identifica que eu não alcancei a informação pela percepção. Eu alcancei a informação pela audição. Eu só escutei, eu não ouvi. Eu apenas, não gerou entendimento na minha vida. Por exemplo, olha que interessante. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5:37. Vou mostrar para vocês. Mateus 5:37. Jesus estava aqui falando com os fariseus, estava falando sobre várias coisas. Aí no versículo 37, ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Você já parou para pensar nisso que Jesus fala? Porque ele frisa 2 vezes: sim, sim, não, não. Ele não poderia simplesmente falar, seja porém o seu falar sim, ou seja porém o seu falar não. Não era mais fácil de entender se ele falasse assim? Mas por que, ele fala sim, sim, não, não? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Vou passar para vocês uma outra ideia. Vocês já ouviram aquele ditado que a gente não fala somente pela boca? Vocês já ouviram que um gesto fala mais do que 1000 palavras? Então, o que Jesus estava querendo ensinar aqui era, seja o teu falar verbal sim, e da mesma forma o teu comportamento seja sim. Seja o teu falar verbal não, seja também o teu comportamento, o teu agir não. Porque tem muita gente que fala sim com a boca e não com as atitudes, não com o comportamento. Então, quando acontece isso, existe uma divergência no falar e no agir. E Jesus diz que isso é de procedência maligna. Pode estar havendo uma influência maligna na vida da pessoa, que age com esse desequilíbrio no falar e no agir. Não diga sim e faça não. Jesus disse que toda casa dividida contra si mesma não subsiste. Está lá em Marcos 3:25. Depois você pode abrir. Então, quando eu ajo dessa forma, eu estou dividida comigo mesma. Estou confusa. Porque eu falei sim, vou fazer isso,
e daqui a pouco eu não estou fazendo aquilo, eu estou fazendo outra coisa. Sim, Senhor, não vou pecar, e daqui a pouco eu estou pecando naquilo que eu falei que não ia pecar. Falo, não, eu vou falar não para o pecado, mas daqui a pouco eu estou falando sim para o pecado. Entendeu? Entenderam? É assim que muitos estão dentro da igreja, porque a palavra é ministrada na vida das pessoas, mas elas saem de dentro do templo e a vida continua a mesma. Não há compromisso, não há uma mudança, não há diferença no comportamento em nenhum sentido. Vocês já viram pessoas que estão anos dentro da igreja e você fala, essa pessoa é a mesma, não muda, ela continua a mesma. Então, queridos, é bom eu estudar a palavra e buscar conhecimento? Sim. Mas o maior propósito da palavra ter sido deixada para nós é para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok, gente? Então a fé, ela é pelo ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. A fé me leva a obedecer a Deus, e obedecer a Deus vai muito além de não roubar, não mentir, não adulterar. A palavra fala para não fazermos acepção de pessoas. Como você trata o rico e o pobre? Da mesma forma? Como você trata a atendente da loja que você conhece e a atendente da loja que você não sabe nem o nome? Você tem sido justo? Você tem sido justa em suas decisões? Você considera o outro maior que você? Ou você gosta de ser servido? Como você tem agido como marido, como pai, como filho? Como você tem agido como esposa, como mãe, como filha? Está de acordo com o que o Pai nos ensina em sua palavra? Compreenderam, amados? Como eu posso falar que eu obedeço a Deus se eu nem leio as Escrituras? Se eu não medito na palavra de Deus? E é por isso que vemos muitas comunidades enormes, cheias, estádios lotados em eventos gospel, como o Descende, que teve, acho que foi o ano retrasado, ano passado, milhões de cristãos espalhados por esse mundo afora. E contudo parece não haver nenhuma transformação significativa por aí. Entre os irmãos todo mundo é simpático, sorridente, apesar que existe alguns que só o Senhor na causa, não é verdade? Mesmo dentro da igreja. Mas no contexto geral, amados, entre os irmãos praticamente todo mundo é santo. Daí no dia a dia, na escola, no serviço, na fila do banco, etc., parece outra pessoa. É palavrão, é antipatia, é soberba, é orgulho, é falta de perdão, é gritaria, grosseria. E infelizmente essa tem sido a realidade. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Então voltando aí para a apostila de vocês, dicas para meditação. Procure um lugar tranquilo e isolado para meditar. Isaac meditava no campo, em Gênesis 24, 63. Amados, depois leiam esses versículos, tá? Se a gente for ler todos os versículos, aí a gente vai para várias aulas, tá? Você pode ler. É até melhor que você leia, porque se eu falar aqui você vai ouvir e depois vai esquecer. Mas você abrindo, lendo, né? Lê 1, 2, 3 vezes no mínimo, que ela vai gerando. Medite na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, 2. Evite o ruído, evite pressa, amados. Sabe, tira um tempo
não é? Às vezes a gente tira tempo aí, eu falo de mim, eu paro para assistir um filme e é um tempo, hein? É um tempo que eu tiro. Então, a gente pode ter tempo para meditar na palavra? Pode sim. Então, tire um tempo, sabe? Olha, esse tempo é para isso. Já fiz tudo, então para tudo que você tem que fazer? Não. Essa meia hora, essa horinha aqui vai ser para a meditação da palavra. Tire esse tempo. Você vai ver mudança na tua vida. Como meditar na palavra de Deus? Escolha um texto, ele pode ser apenas um versículo ou vários, ou você pode também meditar num capítulo inteiro, tá? Mas ele precisa ter sentido em si mesmo. Você não pode pegar um versículo aleatório e deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse daqui dá. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. E daqui eu querer entender tudo. Eu preciso ler antes, eu preciso ler depois, tá? Às vezes eu preciso pegar 2 versículos para poder, porque um completa o outro. E é o caso desse daqui que nós vamos estar fazendo uma meditação, um estudo bem simplesinho, mas vai dar para você, depois desse daqui, você vai conseguir fazer sozinho outros textos, outras passagens, outros versículos, através desse exemplo que nós vamos ver agora, tá? Então, nós vamos meditar aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 31, e tem o 32, completa o 31, por isso que eu coloquei os 2. Mas nós vamos usar aqui o método indutivo, que é o OIA. Indutivo significa ensino por indução, do todo para o particular, para o individual. Então, vamos usar o método indutivo, vamos aprender, tá? OIA está aí na sua apostila, por isso eu não vou usar aqui o quadro, tá? Porque já está tudo aí na sua apostila, nós vamos agora fazer juntos acompanhando. Então, observação e interpretação, aplicação. A seguir, daremos um exemplo para que você possa fazer a sua meditação diária. Vamos pegar Efésios 4, 31 e aplicar o método indutivo, o OIA. Primeira etapa, saber como irá desenvolver cada etapa do método indutivo. Observação. Observação é examinar o texto com atenção, tanto no seu todo como nas suas partes. Então, exige paciência, dedicação, sem preconceitos, amados. Quando nós vamos estudar, meditar na palavra de Deus, eu tenho que ter o meu coração simples para meditar na palavra de Deus. Eu não posso ir com preconceito, sabe? Com uma ideia já formada. Eu preciso abrir meu coração para Deus falar comigo. Então, observação é observar o que exatamente o texto diz. Então, você vai observar Efésios 4, 31. Então, observar é o que exatamente o texto diz. Então, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Tá certo? É isso que o versículo diz. Eu não tenho que enfeitar ele agora. Eu estou observando o que exatamente a palavra de Deus diz. Ok? Então, é assim que você vai começar, tá? Princípio, transcreva o versículo exatamente como ele está escrito na Bíblia,
sem tirar vírgula, sem colocar vírgula onde não tem. Exatamente como ele está, você vai transcrever no seu caderno de anotação, de estudo, de meditação. Aí tem algumas perguntas básicas que vai ajudar você na observação. Em tudo quanto você pegar, você vai sempre usar essas perguntinhas, e dessas perguntinhas você já vai tirar bastante ensino daí. Então, as perguntinhas básicas aqui para você observar: quem escreveu, onde foi escrito esse versículo, essa carta, esse livro, quando, o que, como, porquê e para quem. Depois nós vamos fazer essa observação mais para baixo. A interpretação é a busca do sentido do texto. É o processo pelo qual se alcança a compreensão daquilo que se observa, percebendo seu significado. Interpretar não é mudar o sentido da coisa. Interpretar não é mudar o sentido da palavra. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela não tem que ser mudada, ela tem que ser compreendida. Entender o sentido, entender o que Deus queria dizer com aquilo que Ele inspirou a ser escrito. Então é somente analisar o sentido. Perguntas básicas que ajudam na interpretação. O que significa isso que eu estou lendo? O que você entendeu sobre o que você leu? Ok? Aplicação. Aplicação é trazer um ensino para sua vida. Perguntas básicas que ajudam na aplicação. Existe um exemplo a seguir? Existe um pecado? Quando eu li as coisas, eu encontrei algum pecado ali que eu tenho, que eu preciso renunciar? Existe algum erro que eu preciso evitar? Promessa que eu preciso crer? De repente eu peguei algo que tem uma promessa e eu não cria naquilo. Então, existe uma promessa que eu preciso crer? Tem um mandamento que eu tenho que obedecer? E agora? O que eu vou fazer de diferente com tudo isso que eu aprendi, que me abriu os olhos? Como eu irei agir daqui para frente? Essa é a aplicação. A segunda etapa, nós vamos desenvolver o método indutivo. Então, a observação, lembra que tem as perguntinhas lá? Como eu falei, você vai pegar o texto e você vai ler. Versículo 31, você vai observar exatamente o que está escrito. Então, você vai transcrever, tá? Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. As perguntinhas básicas. Quem escreveu a carta? Então, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Lá em Atos 2:42, vocês já podem ler que os discípulos, eles perseveraram na doutrina. Doutrina é ensino. De quem? Dos apóstolos. Então, só de pegar quem escreveu, eu já paro para prestar atenção no que ele escreveu, e porque é um ensino, porque é uma doutrina, ok? Então, olha, só disso já estaria não é? Já assim, bem atenta, tá? Onde ele escreveu? Na prisão em Roma. O que eu já tiro por aqui de ensino? Amados, Paulo escreveu essa carta e ela tem tanto para nos ensinar. E aonde ele estava? Preso. O que eu já aprendo por aqui? Que a nossa vida com Deus e anunciar a palavra de Deus para a gente, muitas vezes, não tem prisão que nos pare.
Não existe prisão que possa nos parar. Olha só, quanto ensino que eu já trouxe nessa observação só de quem escreveu e onde escreveu. Estão entendendo? Quando você for pegar um outro trecho, uma outra porção da palavra de Deus, já começa a observar, e na observação você já vai escrevendo ali o que você já vai tirando de entendimento. Quando? Por volta de 60, 63 depois de Cristo. Para quem? Para quem? Aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta é só para aquele tempo? Quem são os santos do Brasil hoje? Quem são os santos de Valinho? Quem são os santos de Matão? Quem são os santos de Vinhedo? Quem são os santos? Eu e você. Foi escrita também para os fiéis em Cristo. Você é fiel em Cristo? Então, essa carta serve para mim e serve para você. Então, agora eu vou abrir mais ainda os meus ouvidos, os meus olhos, para prestar bem atenção do que Paulo está ensinando para mim, porque é importante. Certo? Então, por que ele escreveu? Para conscientizá-los do compromisso e posicionamento como igreja e de seus privilégios e outras coisas. Aqui eu só estou resumindo para você entender. Então por aqui já tem várias coisas dessa observação. Só pela observação eu não poderia nem fechar mais essa Bíblia aqui. Eu teria que continuar o estudo. Eu teria que continuar a meditação, porque é para mim essa palavra. É para você essa palavra. Você não é o fiel em Cristo? Você não é discípulo? Você não é o santo? Eu também sou, então é para nós. Não é só para aquele tempo, essa palavra é para hoje. É para mim, é para você, é para os nossos filhos, é para a nossa geração futura. Tá certo? A interpretação. Então, na interpretação, eu vou buscar o significado, eu vou buscar entender o que eu li. Sempre quando você vai meditar, amados, você vai estudar, fazer um estudo da palavra de Deus, é sempre bom você não ter uma tradução só. Pegue no mínimo duas. Hoje nós temos a praticidade de ter a Bíblia online, e essa Bíblia que você baixa no computador, não tem só duas traduções, ela tem várias traduções, e isso ajuda bastante também você compreender o que você está lendo. Tenha também um dicionário, porque existem palavras, nem toda palavra a gente compreende, e se eu não tenho um dicionário para ter o significado da palavra, vai ficar vazio a minha compreensão, entenderam? Então é bom ter um dicionário. Nesse caso, desse versículo, né, e outros versículos bem parecidos com esse, a gente vai precisar de um dicionário para entender cada substantivo desse aqui que esse versículo está falando. Então, eu vou começar a entender toda. O que é toda? O que significa toda? Toda é toda. Tudo é tudo. Efésios é Novo Testamento, a palavra foi escrita em grego, e o grego é assim, tudo é tudo, nada é nada. Não tem um meio caminho, entendeu? Então, toda significa toda, 100%, na íntegra, sem vestígio, por inteiro, sem faltar nenhuma parte. Aí eu já penso, toda, então segura, anota, é tudo. O que Deus quer me falar com isso? O que esse tudo, o que esse toda tem a ver? Ele está falando toda o quê? Amargura. O que é amargura? O que significa amargura? Aflição, angústia, tristeza, amargo, azedume, sofrimento arraigado de dor, ressentimento, dor picante contra alguém. Esse picante é no sentido de machucar. Olha só, mas quanta coisa. Também fala, né? Toda amargura
e ira, raiva vingativa, desejo de vingança. Quando a gente vai para o dicionário, tá tudo isso aí. Do que é ira? Aí se você não tem um dicionário, você fica só ira. Acho que uma pessoa irada é uma pessoa nervosa. Olha só, não é não. Então a ira também é um tipo de raiva que fica, fomentando vingança. Fica ali, a ira faz isso. Será que você já não sentiu ira alguma vez? Raiva que busca vingança, intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas, em razão de alguma ofensa, insulto que recebeu. Cólera. O que é cólera? Quem tem pessoas que ouvem essa cólera. O que é cólera? Cólera, não sei. Aí vamos para o dicionário. O que é cólera? É uma ira exaltada. É uma ira explosiva. O que é isso, uma ira explosiva? É quando a pessoa já entra na prática, ela explode. Sabe aquela ira explosiva que a pessoa bate na mesa, esmurra a mesa? Então, é isso. É uma irritação forte, é um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende, que nos indigna. Esse sentido de violento, amados, já é no físico, já é um passo a mais que a ira. A pessoa encolerizada, ela já parte para a agressão física mesmo. Comportamento de ferocidade, de irritação, comportamento como de um animal. É isso que a palavra está aqui. É isso que eu entendo no dicionário que significa cólera. Comportamento como de um animal quando vai ao ataque. Tem gente que perde a cabeça, fica colérico, perde a cabeça, colerizado, perde a cabeça, não sabe? A pessoa aí vai falar assim, meu temperamento, fogo. Não, amados, isso é desculpa. Fogo subiu na cabeça, vai bater, vai agir como um animal. Não, nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Então, vamos prestando atenção. Você sabe, escrever, prestar atenção. Por que Deus por que Paulo está ordenando? Porque é uma ordem, né? Vocês viram que é uma ordem. Ordenando que se tire isso de dentro de nós. Gritaria, é gritar mesmo. Blasfêmia, é calúnia, insultar a divindade ou religião ou o que é considerado sagrado. Ofensa, insulto a pessoas consideradas dignas de respeito ou reverência. Opa! Então, blasfemar não é só quando eu falo contra Deus, mas também é quando eu ultrajo, calunio uma autoridade, seja ela espiritual ou não. Será que eu não estou cometendo blasfêmia também? Aí a gente pega blasfêmia, acho que blasfêmia é só blasfemar contra Deus, né? E quando a gente vai para o dicionário, não é muito mais além do que isso. E Deus ordena o quê? Eu tirar toda ela de dentro de mim, toda da minha vida. E toda malícia. O que é malícia? Será que é só na área sexual? Quando a gente tem aula presencial, eu pergunto isso. O que vocês acham que é malícia? Às vezes a gente acha que é só na área sexual, né? A pessoa ser malícia é só aquelas coisas maliciosas, né? Dessa área aí, não. Malícia é maldade, aptidão ou inclinação para fazer o mal. Má índole, malignidade, pensamentos maus. A malícia, amados, envolve ver as coisas com maldade, habilidade para enganar. Você não conhece ninguém assim, né? Despistar, astúcia, ardil, manha. Uma pessoa que tem atitude de malícia, muitas vezes ela é dissimulada. Ela finge alguns sentimentos para encobrir as suas verdadeiras intenções. Quanta coisa.
O malicioso, ele também vê o mal onde não existe. Aí eu já fico assim pensando, nem tudo isso aqui, será que eu não estou? Eu não sabia? Será que eu não sou maliciosa e não sabia? Será que eu já não vi um mal onde não existe? Isso é malícia. A pessoa enganar, sabe? Algumas intenções, ela engana, ela faz. Malícia, gente. E a malícia Deus fala para tirar. Então, sejam, toda malícia sejam. Sejam é um verbo. E todo verbo exige uma ação. E em que tempo esse verbo está? No presente do imperativo. Presente é hoje, é agora, é já. E do imperativo é um verbo, que eu já falei, é uma ordem. Ele tem uma exortação de comando, é uma ordenança. Então é uma ordenança já, hoje, presente, agora. Então aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, olha, se você se sentir bem, se você acordar de bom humor, daí você aproveita e tira um pouquinho da amargura que está dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Não. Paulo não está dando uma opção para a gente, ele está nos ordenando, é uma ordem. Se você entendeu que algum desses sentimentos faz parte da sua vida, então tire para fora. Tire esse sentimento por completo, sem deixar nenhum vestígio. E por quê? Porque ter algum desses sentimentos pode me levar a um comportamento que vai me levar a pecar contra Deus. A amargura não é só ser amarga, ser amargoso. Em Hebreus 12, 15, fala da raiz de amargura, que dá fruto e que contamina outras pessoas. Sabe aquela pessoa amargurada que ela começa, liga para um, liga para outro, fala com outro, o que aconteceu da sua amargura, ela vai contaminando. Isso é raiz de amargura, que já brotou, que ela está ali, ó, a pessoa amargurada, com amargura, ela vai lá, vai com um, vai com o outro, liga, fala, conta, entendeu o que aconteceu com ela, para que outros possam pegar as dores dela. É horrível isso. Esse versículo de Hebreus 12, 15, ele está dentro de um contexto que fala de se separar da graça de Deus. Ai, gente, uma raiz de amargura é uma raiz de sofrimento, de dor, de ressentimento. Amados, é um sentimento que está lá no fundo instalado, sabe? Às vezes outras pessoas nem percebem, porque a raiz está lá no fundo. A raiz não fica debaixo da terra? Está lá, né? Até brotar. Aí quando brota, pronto. Então a pessoa, ela fica amarga, ela fica azeda, ela fica dolorida. E esse dolorido não é no físico, é na alma, é no emocional. Quantas coisas essa pessoa pode fazer por causa de uma amargura, de uma dor na alma dela, sabe? Por coisas que aconteceram. Então isso é sério. E se Deus deu uma ordem para tirar toda a ira, tirar toda a amargura, tirar toda a malícia, tirar toda a mentira, e tem outros versículos que falam ali para tirar outras coisas, para a gente se despir do velho homem, para a gente se revestir do novo homem, se despir da mentira, se despir de tanta coisa e se revestir de quem? De Cristo, de uma atitude nova, sabe? Se revestir, se despir, é como eu faço na roupa, eu tiro aquela velha roupa, aquela velha imagem, aquelas velhas, sabe? Aqueles comportamentos que não condiz com o Filho de Deus, e eu me visto, eu ponho uma roupa nova, de um comportamento novo, de um comportamento correto, de um comportamento de característica, do caráter de um Filho de Deus.
É isso que eu preciso fazer. Então, na sua apostila, voltando aí, tiradas dentre vós, ou de dentro de vocês, ou em outra tradução, longe de vocês. Então, não é só tirar e deixar aqui perto, sabe? Tirei, mas daqui a pouco eu estou irada de novo, daqui a pouco eu estou amargurada de novo. Eu tiro e lanço para bem longe, não quero mais esse tipo de coisa na minha vida, só me atrapalhou. Eu não quero mais ser maliciosa, eu não quero mais ser uma pessoa irada, eu não quero mais ser uma pessoa que grita, eu não quero mais ser assim. Então não pode estar dentro, não pode estar perto, tem que ser tirada. E quem vai tirar? Deus? Não. Ai, Deus, tira de mim essa ira. É você que tem que tirar. Ai, Deus, tira de mim essa amargura. Ai, Deus, você pode pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, porque está muito difícil para mim esquecer isso. Me ajuda, eu preciso perdoar, me ajuda a desenvolver o seu caráter, me ajuda. Agora, não é porque você vai pedir ajuda para o Espírito Santo que você, mas ele não me ajudou, não, isso é você. É uma prática que é você que tem que tomar uma decisão de querer se parecer mais com Jesus e falar, não quero mais ser assim, eu não quero. E quando você tomar a decisão, mesmo que você ainda venha, o inimigo venha falar mentiras no seu ouvido, venha te acusar, venha falar, não, você, olha para aquela pessoa, você vai desculpar? Você é bobo, você é boba, você vai mesmo perdoar? O que nós aprendemos lá é a alma. O inimigo está fazendo a alma sua gritar, não, mas você não é alma, você é espírito. Então, você vai tomar uma decisão. E ainda que venha alguma coisa, Espírito Santo, me cura, porque eu já tomei essa decisão. Eu não vou voltar atrás, eu não quero mais esse estilo de vida errado. Eu quero viver o que é certo. Me ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar. Aí vai te ajudar, porque você tomou uma decisão. Porque você tomou uma iniciativa, porque você teve uma iniciativa e teve uma iniciativa que agradou o coração do Pai. Então, a interpretação, amados, eu vou extraindo do texto o entendimento. Eu tirei alguma coisa fora do versículo aqui? Não, nós entendemos o que é ira, o que é amargura, o que é gritaria, o que é blasfêmia, o que é malícia. Eu entendi, eu não acrescentei nada, eu não coloquei nada da minha mente, eu não coloquei nada do que eu acho, eu apenas comecei a compreender o que o Espírito Santo, o que o Pai quer me ensinar através de quando Ele inspirou esse versículo, essa palavra no coração do apóstolo Paulo, ok? Então agora, amados, nós já estamos aqui encerrando, então eu vou falar aqui uma observação. Então, no caso desse versículo 31, eu já falei, eu vou frisar de novo, de Efésios 4, e de outros versículos que vocês vão ver na Bíblia, cheio de substantivos, tá? Ira, gritaria, blasfêmia. Então, quando nós vamos meditar, vamos estudar, é bom utilizar um dicionário, como já falei, não só para isso, mas para textos assim que tem palavra que eu não sei o que é, tá bom? Então é bom a gente ter um dicionário e ver para abrir um entendimento, para eu compreender melhor o que aquele texto está me dizendo, está querendo me ensinar. Então, para o dicionário, sempre, no mínimo, 2 tradução, ok? Peguem 2 tradução, hoje já falei da praticidade que você tem, pega até mais, então, leia aquele versículo que você pegou para meditar, leia em outras traduções, que vai abrir um pouco mais aí o entendimento, tá certo?
para entender, né, a profundidade de cada palavra, tá? Então, se eu não usar o dicionário, eu vou, que nem, por exemplo, tudo isso que a gente viu, palavra ira, cólera, malícia, se eu não tivesse usado o dicionário, né, e buscado o que significa cada coisa, o meu entendimento teria ficado muito vazio. Mas olha só como abriu o meu entendimento depois que eu busquei o significado delas, né? Então, por exemplo, a palavra malícia, se eu não buscasse o significado dela, eu poderia errar na interpretação, achando que se tratava de algo na área sexual. E olha, vai muito além. Vai muito além. E quem sabe, eu já não pratiquei tantas vezes isso, quem sabe eu não tenho essa malícia aí em algumas coisas. E eu já fico esperta, né? Porque agora que eu já sei o que é, eu vou pensar. Antes de fazer qualquer coisa, não, isso é malícia, não é de Deus. Então não vou fazer isso. Não vou ter essa atitude. Então, busquei o significado, me fez enxergar melhor. E enxergando melhor, eu posso praticar as coisas agora de maneira correta. Deu para entender? Agora, a gente busca esse significado, amados, para esse tipo de coisa. Substantivos, verbos, palavras que eu desconheço, tá bom? Ou que eu não sei o significado na profundidade, para abrir o meu entendimento, ok? Então, você não precisa pegar, tipo assim, ó, a letrinha A. Toda a amargura. Aí você pega e fala, toda, é tudo, é 100%. Artigo definido. Não, amados, não é assim. O, seu, teu, você, isso você sabe o que é, tá ok? Então, quando você for meditar na palavra de Deus, use o dicionário para palavras que você não conhece e que dá para você buscar o significado, e você vai abrir um leque dessa palavrinha para você entender melhor o que ela significa. Ok? Entenderam? Como que eu aplico isso em minha vida? Então eu vou te dar um exemplo, mas depois a aplicação, amados, é tua. Eu coloquei para vocês na apostila só para você abrir um pouquinho o entendimento, mais ou menos aí, para você, então mais ou menos assim, por esse caminho que eu vou seguir, tá? Então, como eu aplico isso em minha vida? Isso tudo que nós lemos, isso tudo que nós usamos o dicionário, interpretamos, como que eu vou aplicar isso? Então, na sua apostila eu dei aí um exemplozinho, só para você mais ou menos saber o que você vai fazer. Jesus, eu observando cada um desses sentimentos mais profundamente, eu me enxerguei dentro da exemplo. Eu me enxerguei dentro da malícia. Ou, eu me enxerguei dentro da amargura. Ou, eu me enxerguei dentro da blasfêmia. Nossa, eu achei que blasfêmia era só com Deus. Nossa, mas eu estou aí falando de um monte de gente que está em autoridade e não está certo. Mas me perdoa, Senhor, porque eu não tinha essa compreensão de que modo que eu agia, o que eu fazia era errado, é pecado. Mas eu quero, Jesus, ser melhor. Então me ajuda, Espírito Santo, e etc. Amém? Então a aplicação, eu tenho que me colocar nessa aplicação em primeiro lugar. Tá? Não adianta eu pegar e pensar, nossa, isso aqui é para tal pessoa. Não, isso aqui é para você. Isso aqui é para mim, sou eu que estou lendo, é para mim. Primeiro Deus está me ensinando, eu não posso ensinar outros se primeiro eu não aprender. Eu posso até ensinar, mas não é isso que Deus quer. Primeiro Ele me ensina. E depois de aprender, eu vou me usar como exemplo para outras pessoas. Falar, eu passei por isso, mas eu consegui, você vai conseguir também. Você não precisa ser assim. Eu era assim, e Deus me transformou. Então você também não precisa ser assim. Mas
Primeiro é para mim. Então a aplicação, eu tenho que me colocar nessa aplicação em primeiro lugar. Pois, como eu falei, quando estudamos a Bíblia e meditamos nela, primeiramente Deus vai falar conosco, com cada um de nós. Depois de aplicá-la em mim, em primeiro lugar, daí se eu for ministrar essa palavra para outra pessoa, aí eu coloco essa aplicação no sentido de fazer a outra pessoa refletir, tá? Então, quando estou meditando em um versículo, eu preciso observar versículos anteriores e versículos posteriores, para ver se a resposta, se a solução disso não está escrita ali, nesse versículo ou anterior ou posterior. Então eu tenho que buscar o contexto, para eu não fazer uma interpretação errônea daquilo que eu estou meditando. Muitas heresias, amados, partiram de ensinos fora do contexto. Mas isso, com o tempo e a prática, vocês vão se aprofundando em suas meditações e nos estudos da Palavra de Deus, ok? E eu creio que sairão muitas ministrações e estudos da Palavra de Deus através de vocês. É praticando que vamos aperfeiçoando. Todo início é difícil entender, mas ao prosseguirem, o Espírito Santo irá capacitar vocês, cada um de vocês. Sabe qual é a maior dificuldade de muitos cristãos em aplicar esse método tão simples que eu estou passando? De observar, de interpretar e aplicar? É porque eles não leem Bíblia. E muitos têm o hábito de esperar a meditação dos pastores nos púlpitos, nos dias, em dias de culto. É assim, né? Mas nós não somos. Nós vamos meditar, nós vamos ouvir Deus falar conosco. Por quê? Porque nós somos filhos. Agora é o seguinte, agora que vem a parte boa de tudo isso. Porque eu não dou a matéria sem depois passar uma prova e passar um trabalhinho também, ok? Então, gente, ó, seguinte, nós vimos aí o versículo 31, nós fizemos a observação do versículo 31, nós fizemos a interpretação aí do versículo 31. Acredito que talvez você anote até mais coisas do que eu coloquei para vocês na apostila, tá? Acredito que o Espírito Santo, na hora que estávamos aqui já interpretando, o Espírito Santo já foi mostrando para vocês outras coisas. Acredito também que depois que você for fazer outras coisas, que você não estiver nem lendo, nem ouvindo mais essa aula, acredito que o Espírito Santo vai estar falando outras coisas com você. Então eu peço que você tenha aí o seu caderninho, porque se o Espírito Santo for falando outras coisas, vai lá e anote, tá? Dentro disso aqui que você já aprendeu. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, através desse exemplo, dá para vocês tirarem muito ensino daí. Qual que é o trabalho que eu vou pedir para vocês e vocês irão me entregar junto com a prova, tá? Com o gabarito da prova. A prova aí respondida. O versículo 32 de Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, nós interpretamos Efésios capítulo 4, versículo 31. Então, agora vocês vão para trabalhinho, para me entregar, todos vocês. Efésios capítulo 4, versículo 32. O versículo 32, ele completa o versículo 31. Então, o que vocês vão fazer na observação nesse versículo 32? Vocês vão transcrever o versículo 32.
Porque a observação de quem escreveu, quando, onde, para quem, por quê, vocês já fizeram, vocês já têm aí na apostila como para estudar. Nós fizemos juntos, você já tem isso na apostila. Então, o versículo 32, a observação, vocês vão transcrever o que vocês estão observando. O que vocês estão observando, gente? Presta atenção. Presta atenção que eu falei, que observar é observar o que exatamente está escrito. Então, no trabalho, em observação, o que você vai escrever? Nessa versão minha, eu não sei a sua, mas eu vou ler o que está na minha versão. Então, se eu fosse fazer o trabalho para entregar para minha professora, na observação eu iria escrever assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ponto final. Então é assim que vocês vão escrever. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai transcrever. Observação, transcreve lá o versículo, tá? Aí você vai interpretar. E aí a interpretação, dicionário, mais uma versão, mais uma tradução, mais uma Bíblia, tá? Mais uma tradução de Bíblia para você ler esse versículo em outras traduções. E aí você vai começar a pegar, não é? Então antes é o quê? Antes, sede. Gente, esse sede não é de sede de beber água, tá? Presta atenção no que você está lendo, tá bom? Em outra turma me colocaram sede de beber água. Então, esses antes sede uns para com os outros ali a pessoa, como ela vai agir uns com os outros, como vai ser o teu comportamento com a outra pessoa. Um verbo, é uma atitude que você vai ter. Então você vai lá, tá? Uns para com os outros. Então, sabe, não é para não fazer para ninguém. Então, quem são esses uns para com os outros? Quem está próximo de mim? Os meus irmãos em Cristo. Entendeu? Então você vai interpretando isso, tá? Então, esse trabalho. E a aplicação, você vai, depois de interpretar o versículo 32, você vai colocar a aplicação tanto do versículo 31 quanto do 32, porque como eu falei, o 32 completa o versículo 31. Então, na aplicação, você vai tirar desse estudo, do que você meditou, do que você aprendeu, do que o Espírito Santo falou com você, porque antes de outra observação, amados, antes de meditarmos, de estudarmos, ore, busque o Espírito Santo para estar junto com você, porque foi Ele que inspirou. Então, nada mais do que é Ele que vai te dar entendimento, é Ele que vai te abrir, é Ele que vai falar ao teu coração, porque Deus fala, nós já vimos isso, que Deus fala, ok? Então, a aplicação, vocês vão extrair o ensino, né? O que eu faço com isso? Como que deve ser agora a minha atitude? O que eu vou fazer com tudo isso? Vocês já viram ali, na apostila de vocês, tem as direções como você aplicar o que você aprendeu. Então, use esses exemplos, use essas direções que estão na sua apostila, que foi dada a vocês, e vocês façam o versículo, o OIA, apliquem o método indutivo no versículo 32 para me entregar, ok? Amados, mais uma vez, a aplicação é versículo 31 e 32, porque esses versículos, eles são interligados. Tudo bem? Então é isso.
Eu espero que tenha sido proveitoso esse estudo, que você possa colocar em prática, que você possa ouvir a palavra de Deus, que você possa receber no seu coração, no seu entendimento, o ensino da palavra, não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todos os módulos, de todo esse curso. E eu falo para vocês, não só nesse ano, mas nos 4 anos, porque aquilo que você começou, amado, em nome de Jesus, você vai até o final. Pisa na cabeça de Satanás, não pare, continue, persevere, porque o diabo ele quer que a gente comece algo, e quando Deus está começando a revelar algumas coisas, que a gente está começando a crescer, que nós estamos começando a amadurecer, e uma pessoa madura, uma pessoa crescida, é um soldado valente, pronto para uma batalha. E o diabo não quer. O diabo não quer que você estude. O diabo não quer que você cresça em Deus, porque ele quer te manter aprisionado num mundo de sequidão, num mundo de podridão, com vícios, com coisas que não agradam o Senhor. Mas o Pai, Jesus, o Espírito Santo, já nos deu tudo que nós precisamos para vencermos. Na verdade, Jesus falou que nós somos mais do que vencedores nele, porque ele já venceu. Então, amados, não desistam. Vão até o final, e não só o final desse primeiro ano, do segundo ano, mas em nome de Jesus, vão até o final, os 4 anos, porque tem muita coisa boa. E vocês sabem, a matéria, uma vai complementando a outra, sabe? Cada matéria é um alimento para você crescer. Cada matéria é um alimento com um pouco mais de ingrediente, com mais vitamina, entendeu? Isso aqui é leite, isso aqui é leitinho, mas um bebê precisa de leite para crescer? Precisa, mas uma pessoa pode ficar só com leite a vida inteira? Não. Dá só leite para o teu filho para ver como que ele vai ficar. A vida inteira ele só toma leite. A nossa vida tem processos de crescimento. Na nossa vida natural existe um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, o nosso alimento também precisa ir fazendo parte desse processo. Eu preciso ir colocando nutrientes, eu preciso colocando outras fontes de energia, outras coisas na minha vida, para que eu possa crescer saudável, para que eu possa me desenvolver de uma maneira correta, sem defeito, não atrofiada, né? Então, a nossa vida espiritual também é assim. Eu não posso passar a minha vida toda só tomando leitinho. Eu tenho que começar, daqui a pouco, a ter ingredientes um pouco mais fortalecidos. Daqui a pouco é uma papinha, daqui a pouco vem a fruta, daqui a pouco vem um alimento que tem uma energia maior, que vai te dar um pouco mais de força para você caminhar. Daqui a pouco você vai estar preparado para comer uma feijoada e não vai te fazer mal, porque você já teve outros alimentos antes, você já adquiriu uma forma. Então, quando vierem trazer uma feijoada, você não vai se escandalizar, você não vai passar mal com ela, você vai aproveitar esse outro alimento. E é assim esse curso, amados. Esse curso é assim. Cada matéria, cada módulo é uma etapa, é um processo de crescimento, é um alimento espiritual, saudável e necessário para a nossa vida espiritual.
para crescermos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado em primeiro lugar, Pai. Eu te agradeço por me dar condições de concluir, Senhor, essa matéria. E eu sei, Pai, que aquilo que eu não transmiti, aquilo que eu não consegui talvez transmitir no total, o Teu Espírito, Jesus, vai falar. Teu Espírito vai ensinar e eu sou muito grata, Pai. Eu sou muito grata, Espírito Santo. Eu sou muito grata, Jesus, por isso. Eu te louvo, eu te adoro, eu te amo. E eu desejo muito, Pai, que os Teus filhos que estão, Senhor, que tomaram essa atitude de fazer esse curso, que estão, Senhor, aí querendo aprender, que toda dificuldade, Pai, que aparecer no caminho, meu Deus, que eles possam olhar para o céu, que eles possam, Senhor, ver que eles não estão só, que o Senhor os ajuda, que o Senhor é que vai, Pai, à frente, vai direcionando, vai fortalecendo, Pai. Oh, meu Deus querido, ajuda os Teus filhos, Senhor, a prosseguirem nessa caminhada. Não deixa, Pai, que eles, Senhor amado, ó Deus, se desfaleçam no meio do caminho, Pai. Oh, Pai, se isso acontecer, envia, Senhor, um anjo para dar um alimento, Senhor, para fortalecer eles, Pai. Em nome de Jesus, eu já quero profetizar na vida de vocês crescimento espiritual. E eu já quero também determinar em nome de Jesus que toda ação maligna contra a vida de vocês não vai prosperar. Porque a palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós, ela prevalece, não vai prevalecer em nome de Jesus. Nada que vier do inimigo para você desistir, para você parar, em nome de Jesus, vai prevalecer, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem a palavra, porque você tem o Deus, porque você tem a graça do Senhor na sua vida. Então você não está só, em nome de Jesus. Pai, cumpre os Teus propósitos na nossa vida, é o que eu te peço. Te louvo, Senhor, por esse tempo. Te louvo por essa aula. Te louvo por essa ministração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos capacita para prosseguirmos a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.